16 de setembro. Eu o criei para viver em união comigo. Essa união não nega quem você é. Na verdade, ela o torna mais completo. Quando você tenta viver independente de mim, vivencia o vazio e a insatisfação. Pode ganhar todo o mundo e, ainda assim, perder tudo o que realmente importa. Descubra a satisfação de viver ao meu lado, rendendo-se aos objetivos que tenho para você. Por mais que meus caminhos lhe pareçam estranhos, confie em mim, pois sei o que estou fazendo. Se me seguir de todo o coração, vai descobrir aspectos de si mesmo que estavam ocultos. Eu o conheço intimamente, muito melhor do que você conhece a si mesmo. Unido a mim, você está completo e se transforma cada vez mais naquele que eu o criei para ser. Érica, destrava seu áudio. Oremos. Amado Mestre Jesus, neste momento nós estamos aqui agradecendo a oportunidade do horário, desse encontro fraterno do dia a dia, dessa oportunidade de estarmos aqui refazendo as nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa psicosfera sendo restaurada pelo convívio em comunhão, de podermos estar falando do Teu Evangelho e levando os nossos pensamentos para as esferas sublimes e assim alcançar o entendimento da Tua mensagem. Obrigada aos guias e mentores que nos acompanham, estão junto a nós, torcendo por nós. A esses benfeitores amigos, nós somos gratos, que em nome do Senhor Jesus, junto a essa cúpula espiritual que nos assiste, que sustenta as tarefas desse estudo do Evangelho, mas, sobretudo, Senhor, pedimos em Teu nome a permissão para o início e em nome de Deus, nosso Pai, esse Pai de infinita misericórdia, na Tua referência maior junto a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho quem gostaria de ler o Evangelho. Alguém levantou o dedo? Luciana. Lívia. Vai, Luciana? Vai, Lívia? Gente, vamos embora. Eu leio, vamos lá. Capítulo 13, item 14. Tá no meio de a beneficência. Vamos lá. Há várias maneiras de se fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo,
mais recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem elas? Trabalham depressa, depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois de um dia desses, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, e ela não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. Então, vou parar por aqui um pouquinho para a gente falar. Essa leitura está dentro do capítulo Beneficência, nos convidando para estudarmos hoje sobre a caridade. A caridade feita de várias maneiras, como a gente vem aprendendo, caridade material, né? E nessa historinha que ele conta, essas pessoas, essas senhoras se reunindo, já antevendo, né, o sofrimento que virá com o inverno. E trabalhando ali para poder ajudar essas famílias que não têm esse conforto, né? Então, a caridade, ela é isso, ela é você estar sempre pensando no próximo, né? Pensando em como ajudar, em como você pode servir. É quando você sai do centro, você já não deseja mais ser servido, você sente uma necessidade de servir. Isso é uma característica de um espírito em evolução, né? Quando você percebe no outro essa vontade genuína mesmo de ajudar sem querer nada em troca. Porque o bem que a gente faz acaba nos nutrindo, né? Acaba nos trazendo energia, assim. Eu vejo dessa maneira, né? É como se fosse realmente um alimento para o espírito, quando a gente entende que ajudar o outro nos beneficia, mais até do que a ajuda que você está propondo ali. E isso é uma virtude, isso é algo que a gente pode alcançar, é prática, é estar atento, é ver o outro, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, quando você vê o outro de fato e sente que é chegada a hora de você ajudar. É ajudando que somos ajudados.
E a caridade, ela tem 1000 faces, né? Tem como você fazer de várias maneiras. No início do texto, ele chama até os espíritas, né? Falando que os espíritas podem ser caridosos com aqueles que não seguem a mesma doutrina, mas de um jeitinho ou de outro, a gente acaba envolvendo, né, com o que a gente aprende aqui. Então, a gente pode estar exercitando essa caridade até mesmo com esse olhar espírita que nós estamos aqui desenvolvendo cada dia mais. Era isso que eu gostaria de falar. Muito bom. Quem mais gostaria de falar? Márcia. Interessante esse texto, né? Que é não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que está no capítulo 13. É interessante que eu até sublinhei uns aspectos, né? Dentre tudo que a Luciana falou, muito pertinente, né? Esse capítulo, muito bom. Mas interessante aqui que tem um parágrafo aqui que fala assim: pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, muitas vezes, nos falta caridade no lidar com as pessoas. Às vezes a gente quer ser salvador do mundo, né? Da pátria, da comunidade, ser missionário e subir aos palanques para falar de Jesus, e a gente não consegue ser caridoso no dia a dia, com os nossos parentes, com os nossos familiares, com as pessoas. Então, o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso. Porque tem uma história, eu comprei até o livro, ainda não comecei a ler, né? Porque eu estou com uma fila de livros para ler, que é esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Voltei. Esse livro fala de um espírita, né? Maravilhoso, que fez coisas maravilhosas, ele tinha muitos recursos, e ele desencarnou, e quando ele desencarnou, do outro lado, né? Aí também tinha várias pessoas desencarnadas assim com ele, e uma jovem senhora, e ele viu essa jovem senhora ser carregada por uma pleide assim de anjos, né? Eu ainda não cheguei a essa parte, eu só li a orelha ali do livro e tal. E ele fala assim, meu Deus, o que será que ela fez na Terra para merecer essa dádiva, né, de ser recebida? E adivinha por que ele foi recebido? Eu não sei. Eu vou ler o livro e aí eu conto a história para vocês. Porque ele foi um ícone aqui para a gente, né? Eu esqueci o nome dele, eu vou ler o livro, Irmão Jacob, que ele assina esse livro, né? Ele fez maravilhas, né, de caridade, de tudo. E essa mulher é uma simples professora primária, né? Então, olha só, gente, como é importante, às vezes, a gente dar tanto valor, né? Eu tenho que fazer quentinha, eu tenho que dar palestra, eu tenho que fazer isso. Ok, tudo bem, né? Isso é importante a gente trabalhar todas essas coisas dentro da gente. Mas a gente não pode se enganar do que passa no nosso mundo interior em relação à caridade, né? Eu tô louca para ler esse livro, tô acelerando para chegar nele. E esse é o como é que fala? O spoiler, né, do livro, né? Que é? Ela era uma simples professora primária. E ele, como é que ele foi recebido? Ele voltou para contar essa história. Né? Eu vou ler, indico até esse livro para vocês, agora para ler. Então, esse parágrafo aqui serviu muito para mim, tocou muito meu coração, porque eu estou trabalhando isso em mim, né? De ser caridoso com quem ainda não está legal, não está bem emocionalmente,
que te fere, que te fere, né? E aí a gente também acaba ferindo a outra pessoa que não está muito bem e fala algumas besteiras, e aí a gente acaba também. E aonde é que está a nossa caridade, né? O momento da gente exercer ela da forma que é mais difícil. Como educar também as crianças e ser exemplo para as nossas crianças, né? Suzana, que está aí na linha de frente com as crianças, que é professora, com tudo. Então, Gente, já passou? Você recebida? Tô brincando. Então é muito importante, às vezes, a gente não dá o real valor à nossa ocupação, ao nosso momento dentro da nossa casa, na nossa família, de realizar esse tipo de missão, né? Que é a caridade, que é a mais difícil, é a indulgência, a paciência, a caridade com o que está no nosso lado. Outra coisa também que me chamou a atenção nesse texto, né? É que as pessoas, quando elas estão sofrendo, elas ficam a maioria delas ficam com raiva de Deus, né? Então tá aqui, né? Tende paciência, infortunadas mulheres, porque Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reunirão e estão confeccionando roupinhas. Quer dizer, quis dizer que a pessoa que está passando por aquele aperto, onde é que Deus está nisso? Como é que Deus me deixa passar por isso, né? Como é que eu estou passando por isso? Que Deus é esse? Aí ainda fala aqui, ó, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que o coração dos infelizes, o amor acompanha de bem perto o ódio. Então, as pessoas que não estão muito bem, que estão passando por uma fase difícil, elas ficam, né, perto, o amor perto do ódio, essa relação de sentimentos, né, dentro dela. Então, isso é um processo natural, né, na posição em que a gente se encontra aqui na Terra, né? E toda vez que eu leio o Evangelho, eu vejo coisas que eu não vi antes, e dessa vez eu achei interessante eu falar disso, né? Porque às vezes a gente acha que não está fazendo nada, né? Ou que está fazendo muita coisa, e na verdade a gente tem que colocar na nossa cabeça o tamanho que verdadeiramente a gente tem, né? O tamanho verdadeiro que a gente tem, nem muito grande, nem muito pequeno. O tamanho que a gente tem. E aplicar isso no outro, para o outro também, né? Você vê, às vezes, a pessoa desequilibrada falando, você fala, eu também tenho esse tamanho que ele tem, de vez em quando. Então, é assim, a gente trabalhar essa solidariedade de caridade, porque para mim é bem difícil. É muito mais difícil do que eu passar o final de semana ralando para encher cesta, para ir para a rua, eu fico morta com farofa, né? Mas é mais fácil fazer isso agora. O outro lado, né? Por que essa jovem senhora, eu vou seguir o exemplo dela, vou ler o livro, vou seguir, foi recebida assim uma pleiade de anjo e nunca distribuiu uma quentinha, né? Então é algo que é por dentro. É por dentro que a gente tem que trabalhar. E Suzane, vou na onda. Gente, fiquei emocionada, tô brincando. Passa a palavra aí que a Marisa tá doida para falar. Não, assim, deixa eu falar rapidinho. Você me fez pensar assim. Hoje em dia a gente fala muito de propósito, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E no caso dessa senhora que você deu o exemplo, ela abraçou o propósito dela, que poderia ser qualquer um, ela poderia ser uma dona de casa, ela poderia estar só cuidando do marido e do filho, se ela tivesse só um marido e um filho. E ela fez da melhor e mais elevada maneira. Então pode ser qualquer coisa, entendeu? Da melhor e mais elevada maneira todos os dias, aproveitando cada segundo daquilo. E aí... E também, Suzana, o impacto que isso vai causar no outro de bom, né? Porque, por exemplo, você pode orientar muitas crianças para o caminho do bem, e isso eu acho que é uma dádiva.
né? Principalmente o professor que está ali direto, com aquelas cabecinhas, né? E ali você está inspirando, está orientando bem, né? O homem de bem, eu acho que isso também é importante. Sim, quando eu paro para pensar nisso, assim, fico até. Porque muita gente já passou por mim, né? Muita gente que já está adulto. O meu irmão é casado com uma aluna minha quando ela era criança. E ele é casado hoje, eu já sou velha. Na época, ela era criança e ela foi minha aluna, e hoje em dia ela é casada com meu irmão. E assim, quanta gente já passou, né? Quanta gente, quantas histórias eu já marquei, né? É muito sério isso. Todo dia eu tenho que sair de casa e dar o meu melhor. Assim como qualquer profissão, Minha mãe está lá na cozinha da escola, que ela faça da melhor e mais elevada maneira, com a maior paciência que ela tiver, porque crianças e adolescentes não são fáceis, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Lívia quer falar. É só um pouquinho, uma frase só que eu ia falar. É porque eu acho que o importante, o segredo é o amor, né? Quando a gente põe amor na frente, aí tudo fica mais fácil de resolver, né? A gente começou a falar de caridade, foi para propósito, né? Mas uma coisa está interligada à outra, né? Eu acho que, né? Uma coisa liga a outra. E hoje foi muito engraçado que eu assisti um programa na Netflix, né, da Marie Kondo. Ela é uma asiática, se eu não me engano, ela é japonesa, mas eu posso estar falando besteira, então vou falar que ela é asiática. Ela tem um livro ela fala sobre arrumação, né? O nome do programa é A Magia do Dia a Dia, uma coisa assim, né? E assim, ela leva o nível de arrumação, organização da casa, do seu ambiente de trabalho, enfim, qualquer coisa, num outro nível. Ela consegue colocar um nível espiritual, sabe? Ela entra na casa das pessoas para arrumar. Eu não sei se ela é budista, não sei qual religião ela segue, se ela segue alguma religião, né? Mas antes ela medita, ela agradece a casa por estar recebendo ela, entendeu? E aí ela começa a arrumação e tudo que ela fala muito assim, por exemplo, se você vai se desapegar de roupas suas, né? Você agradecer pelas roupas, sabe? Gratidão por terem me feito, né, útil, né? E agora vão fazer provavelmente outra pessoa, né? Vai ser útil para outra pessoa. Nossa, eu achei tão incrível que eu falei, caramba, ela elevou. E aí eu pensei, vocês estavam falando de missão, de propósito, eu falei, essa mulher, assim, é a missão dela, entendeu? De que como ela conseguiu colocar uma coisa que é do dia a dia, né, que é arrumar as coisas. Às vezes a gente faz até no automático, né, porque tem que fazer, né? Arrumar nossa casa, né? Arrumar uma mesa de escritório, às vezes a gente tem que se desapegar mesmo de roupa, tal, de utensílios que a gente não usa mais. E ela elevou isso para um outro nível, né? Ela faz de uma forma espiritualizada. E eu achei incrível isso, né? Que ela fala, os objetos, as coisas têm energia. Ela fala que tem vida, entendeu? Então, você tem que ser grato a eles, você tem que tratar com respeito, entendeu? Então, eu achei isso muito legal. E aí eu penso, né? Engraçado que quando eu estava assistindo o programa, eu pensei nisso. Eu falei, nossa, eu acho que a missão da vida dela é isso, por ela ter chegado a essa conclusão, né? Eu achei tão bonito. É uma forma da gente ser grato pelas coisas e enxergar, né, pequenas coisas que a gente não enxerga no dia a dia, a gente simplesmente faz no automático, né? Eu achei muito bonito isso. Então, foi o que as meninas estavam falando, que seja uma dona de casa, que seja uma professora, que seja médica, advogada, enfim, qualquer coisa, né, que a gente possa ser, que a gente faça de maneira plena e da melhor forma possível, porque isso também é caridade, né? Isso também é estar fazendo bem, né?
estar fazendo as coisas, né? Quem sabe aquilo, mas eu não tenho uma missão. E quem sabe aquilo que você faz todos os dias é a sua missão, e você está falando que não sabe qual é a sua missão, né? Eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso de qual é a minha missão? E sim fazer as coisas da maneira que tem que ser feita, com amor, com carinho. Talvez ali esteja o nosso propósito e a gente não está enxergando, mas um dia a gente vai ver isso. Isso. E sempre. Ontem acho que foi a Érica que deu um exemplo, né, Érica? Não sei se foi você, que alguém precisava desabafar e aí chegou para você e conversou e se sentiu mais aliviada. É uma forma de caridade, né? Como a Márcia falou, sempre quando está envolvido uma pessoa, quando você marca a vida de alguém, quando você ajuda de alguma forma alguém, e não só material, é uma forma de caridade. Alguém mais gostaria? A Érica levantou o dedinho. Legal você ter falado isso, sobre o exemplo de ontem, e a gente está falando sobre a caridade, porque uma vez eu estava muito desnorteada, logo assim que começou a pandemia, e a Nani veio, na época, nós saímos do Fé de manhã no domingo, aí viemos caminhando, e ela me acolheu numa necessidade tamanha, que ela não tem nem noção, porque depois a gente não conseguimos parar para conversar de novo, né, pessoalmente. E naquele momento ela foi muito caridosa comigo, porque ela trouxe as palavras que confortaram o meu coração. Veio de encontro mesmo, né, às minhas necessidades, porque eu tinha e tenho as dificuldades da caridade, quando a gente fala aquela mão na massa, que a Márcia faz, né? O trabalho, vai e distribui. Eu tenho uma certa dificuldade com esse tipo de tarefa, que ele me perturba muito. E eu me cobrava muito sobre isso. Agora eu estou um pouco melhor, graças a Deus, mas eu consigo alcançar essa necessidade quando o meu irmão precisa também falar, desabafar, e eu paro para assistir, né, para escutar. Então, assim, às vezes a gente está... ela também, a Márcia comentou, né, da leitura que ela fez, está muito atrelado ao amor e não sei se foi o ódio, não lembro muito bem. Eu sempre tenho os lapsos assim, de memória, mas por conta dessa nossa condição mesmo, né? Nosso orgulho, nossa vaidade, é muita destemperança o tempo todo. Às vezes a gente está muito bem, daqui a pouco já dá uma caída, a vibração cai, perturba, daqui a pouco a gente consegue levantar um pouquinho mais, e assim vai nessa condição aí, buscando o nosso melhor momento para estar conosco mesmo, né? Mais conectado com essa força que nos convida, né, a transformar, que é o amor mesmo, né? Mas até chegar a essa condição, é isso aí, a gente vai se perturbando, sim. Em relação à criança, aqui em casa as pessoas tinham o hábito de falar, não entra no quarto que a sua tia está estudando, ou sua tia está em reunião, está trabalhando, alguma coisa assim. Aí um dia eu virei e falei, me despertou, falei, não. Aí eu virei e falei assim, Gabriel, quando você precisar entrar, falar com a tia, você pode entrar. Você bate a porta e entra e vem falar com a tia. Mas eu não neguei a ele de vir falar, porque a gente tem isso, às vezes, se a gente não vigiar, fica tolindo as crianças. E a gente volta sempre para Jesus, né? Eu tento sempre fazer isso quando eu estou nas minhas aflições. Quando eu consigo, eu falo assim... Aí eu lembrei, vim de minhas criancinhas, eu falei, gente, não posso chegar e fazer isso, porque as pessoas estão fazendo, negando que ele entre no quarto, e eu estudando, tentando me renovar, chegar e concordar com essa atitude. E aí a coisa modificou. Um dia desses ele até teve aqui, ele falou, eu quero ver também, não sei se ele apareceu. Mas ele botou o cabeção assim para aparecer, e foi muito legal, porque ali eu comecei a me colocar, porque às vezes a gente vai na maré, né? Vamos dizer assim, deixa para depois, e a gente não se posiciona, e a gente tem que estar atento a caridade com a gente mesmo, né? Que a gente se vê e aí externalizando também com o outro, com quem chegar perto de nós. Se a Nani estiver aí, eu não estou conseguindo ver, mas eu quero agradecer. Naquele dia foi muito importante, foi muito necessário. Vocês não têm noção como eu estava perturbada. E ela faz um trabalho também lindo, com os assistidos aqui fora do templo espiritual, né? Mas não deixa de ser um templo que tem esse acolhimento com os moradores de ruas aqui de Nova Iguaçu. Não sei se vocês conhecem, mas é um aqui perto da linha férrea.
no centro de Nova Iguaçu, muito bonito. E ela está sempre lá. É isso. Amanhã a gente conta isso para ela. É porque quinta-feira ela tem um compromisso, faz o evangelho na casa dela. E ela não vem quinta. Gente, está acabando o nosso tempo. Eu vou pedir... Alguém gostaria de fazer a prece final? Alguém gostaria? Então, vou escolher. Ah, a Lívia quer. Fala, Lívia. Bom, vamos fechar os nossos olhos e encerrarmos mais uma noite, mais um evangelho, esses 30 minutinhos que passam tão rápidos, mas que são tão ricos para a gente, para nossa alma, que possamos sair daqui, como eu sempre falo, melhor do que chegamos. Gratidão, meu Pai, gratidão a toda a espiritualidade que nos guia, nos inspira, ao nosso amado Mestre Jesus, que há tanto tempo deixou suas palavras aqui, essas palavras imortais que enchem nossos corações, que possamos levá-la para além da nossa casa, além dos nossos muros, que possamos sempre fazer o bem, não só não fazer o mal, mas que possamos sim agir e fazer o bem, fazer a caridade, ter amor com a gente, ter amor para com o próximo, que possamos sempre andar nessa linha reta, cada vez mais. Muito obrigada a todos que participaram desse momento, tanto encarnados quanto desencarnados. E pedimos que ao término da nossa leitura, nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade, com a carência de cada um, e que possamos ser renovados pelo teu amor, Pai. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Quem quiser abrir a câmera, abra. Vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.